O céu de Zorat era um mosaico de nuvens rubras e cinzas, sufocado pela poeira levantada por séculos de conflitos intermináveis. O planeta, antes um posto avançado de comércio interestelar, agora era um refúgio para os desesperados, criminosos e caçadores de recompensas que se alimentavam da miséria alheia. Nas vielas úmidas e mal iluminadas de uma cidade semi-enterrada, Damien Reed avançava com passos firmes, mantendo-se atento aos sons ao seu redor. O ar carregado de fumaça e óleo fazia seu nariz arder, mas ele estava acostumado. Lugares como aquele eram sua segunda casa. Damien era um sobrevivente, ex-mercenário e atual contrabandista. Ele vivia um dia de cada vez, trafegando peças de naves, armas e qualquer coisa que rendesse créditos. Seu capuz estava puxado baixo sobre os olhos, enquanto ele negociava com um vendedor local, um alienígena de pele cinzenta e olhos tão grandes que pareciam engolir sua testa. As peças que ele precisava estavam diante dele, mas o preço era exorbitante e Damien já estava ficando sem paciência. Ele sabia barganhar, mas naquele momento, algo ao fundo chamou sua atenção. Um som distante de metal, colidindo, ecoou pela multidão, seguido por gritos abafados. Damien ergueu a cabeça, observando enquanto os transeuntes começavam a se afastar de uma confusão que surgia a alguns metros. Ele viu um grupo de caçadores de recompensas empunhando armas rudimentares, cercando uma figura alta e imponente. A mulher, mesmo de longe, era visivelmente diferente de qualquer alienígena que ele já tinha visto. A pele dela tinha um brilho esverdeado, com um tom metálico que refletia a luz fraca da área. Ela usava uma armadura desgastada, cheia de marcas de batalha que contavam histórias de confrontos intensos. O cabelo preto caía em mechas grossas ao redor de seu rosto anguloso e seus olhos dourados estavam fixos nos caçadores. Apesar de estar desarmada, ela parecia uma ameaça maior do que qualquer um ali. Damien observou, enquanto ela se movia, rápida como uma lâmina, cortando o ar, desarmando um dos caçadores com um movimento fluido e derrubando o outro com um chute certeiro no peito. Os caçadores continuavam avançando, tentando contê-la. Damien sabia que, cedo ou tarde, ela seria superada. Eles tinham números do lado deles, e o caos do mercado estava começando a atrair mais curiosos. Ele deveria sair dali. Aquilo não era problema dele, mas então ela olhou na direção dele e seus olhos se cruzaram por uma fração de segundo. Foi o suficiente. Damien soltou um suspiro exasperado. Ele já sabia como aquilo terminaria. Afastando-se do vendedor irritado, ele puxou sua pistola laser do coldre e avançou na direção da briga. A confusão foi rápida e brutal. Damien atacou com precisão, derrubando 2 dos caçadores antes que eles tivessem tempo de reagir. A alienígena não hesitou em aproveitar a vantagem e desferiu os golpes finais, deixando os últimos 2 desmaiados no chão. A multidão, inicialmente silenciosa, começou a se dispersar quando as sirenes de segurança ecoaram pelo mercado. Reforços estavam a caminho. Damien olhou para a mulher, que o encarava com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ele viu que ela estava ofegante, mas sem demonstrar fraqueza. Antes que ele pudesse dizer algo, ela fez um gesto com a cabeça, indicando uma saída lateral. Ele hesitou por um segundo, mas logo seguiu atrás dela. Era tarde demais para voltar atrás. Os 2 correram pelas vielas da cidade, desviando de barracas e escapando por becos estreitos. Damien percebeu que ela conhecia bem o terreno, movendo-se com a familiaridade de quem já havia feito aquilo antes. Quando finalmente encontraram abrigo em uma casa abandonada, ambos estavam cobertos de poeira e suor. Ele fechou a porta e encostou-se contra a parede, respirando fundo enquanto a observava. Ela parecia uma estátua viva, parada no centro do cômodo em silêncio, avaliando a situação. A armadura que usava estava danificada,
mas ainda impressionava. Seus olhos dourados brilhavam no ambiente escuro, fixando-se nele de tempos em tempos. Damien decidiu quebrar o silêncio. Eu devia saber que ajudar você me colocaria numa enrascada. Ela arqueou uma sobrancelha, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou pela janela quebrada, certificando-se de que ninguém os havia seguido. Só depois ela falou: "Eu não pedi sua ajuda." Ele bufou, cruzando os braços. "Bem, então da próxima vez eu não me dou ao trabalho." Ela finalmente se virou completamente para ele, os olhos cintilando com algo que parecia entre desconfiança e respeito. Apesar da conversa curta, ficou claro para Damien que ela era mais do que parecia à primeira vista. Enquanto o tempo passava, Damien começou a entender melhor a gravidade da situação. A mulher, que se apresentou como Kylith, não era uma alienígena comum. Ela era uma Tarkana, pertencente a uma das linhagens guerreiras mais temidas da galáxia. Durante séculos, os Tarkanas haviam sido os soldados de elite de um império vasto e poderoso. Mas aquele tempo havia acabado. O império deles havia ruído, deixando-os à mercê de caçadores de recompensas e mercenários que lucravam com suas cabeças. Kylith era uma das últimas. Sua presença em Zorath era uma sentença de morte, tanto para ela quanto para qualquer um que ousasse ajudá-la. Damien se perguntou o que tinha levado aquela mulher, visivelmente orgulhosa e perigosa, a um planeta tão degradante. Mas ele sabia que perguntar diretamente seria inútil. Ela carregava um ar de segredo que era difícil de ignorar. Os pensamentos de Damien foram interrompidos pelo som distante de sirenes. Ele foi até a janela, observando os carros de patrulha circulando mais perto. As forças locais estavam intensificando as buscas, e ele sabia que não demoraria para que fossem encontrados. Kylith parecia perceber o mesmo. Ela começou a examinar o cômodo, pegando um mapa holográfico antigo que estava preso em uma das paredes. Damien observou enquanto ela traçava rotas de fuga com o olhar fixo e determinado. Quando ela finalmente se virou para ele, sua expressão era fria e calculista. "Preciso de uma nave." A simplicidade do pedido o surpreendeu. Ele sabia que naves não eram fáceis de conseguir em Zorath, especialmente para alguém que estava sendo caçado. Mas o que realmente o preocupava era o que ela estava disposta a oferecer em troca. Kylith explicou seu plano com rapidez. Ela precisava sair de Zorath e rápido. A única forma de fazer isso sem chamar atenção seria passar pelos postos de controle da cidade principal, onde casais eram menos inspecionados. Sua proposta era simples, mas absurda. Eles fingiriam ser casados para facilitar a fuga. Damien riu alto quando ouviu a ideia. Parecia uma piada ruim. Ele, casado com uma Tarkana, era algo tão improvável que beirava o cômico. Mas enquanto pensava nas alternativas, ou na falta delas, começou a perceber que não tinha muitas opções. Ajudá-la já o tinha colocado em perigo. Recusar agora só tornaria as coisas piores. Kylith não era paciente. Ela deixou claro que não estava pedindo. Era uma aliança de conveniência e ambos precisariam confiar um no outro, mesmo que de forma relutante. Damien sabia que não podia confiar completamente nela, mas também sabia que precisava dela para sair vivo daquela situação. Enquanto a noite caía sobre Zorath, os dois começaram a preparar os documentos falsificados necessários para o plano. Kylith, apesar de sua natureza reservada, demonstrou ser incrivelmente eficiente em lidar com as burocracias locais, algo que surpreendeu Damien. Ele observou enquanto ela manipulava os registros holográficos com facilidade, forjando uma história convincente para os dois. Damien, por outro lado, começou a sentir o peso de sua decisão. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. Falsificar um casamento era apenas o primeiro passo. A verdadeira prova viria quando tivessem que encarar os caçadores, as forças locais
e qualquer outro obstáculo que estivesse à espreita. Caelith, no entanto, parecia inabalável. Ela era um mistério ambulante, uma mistura de força e vulnerabilidade que ele ainda não entendia completamente, mas algo nela despertava uma sensação que ele não sentia há muito tempo: propósito. Enquanto os dois finalizavam os preparativos, Damien olhou para ela por um momento mais longo do que pretendia. Ela percebeu, mas não disse nada. Apenas continuou trabalhando, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. A madrugada em Zorath era sombria, pontuada pelo som de sirenes ao longe e pela luz fraca que escapava dos postes mal funcionantes nas ruas vazias. O planeta parecia sufocado por uma combinação de poeira tóxica e um silêncio inquietante. No abrigo improvisado, Damien e Caelith se preparavam para o que prometia ser uma das jornadas mais arriscadas de suas vidas. Os documentos falsificados que haviam criado eram convincentes o suficiente para enganar os postos de controle, mas apenas se desempenhassem bem seus papéis. Casamento de fachada ou não, precisariam aparentar intimidade e cumplicidade, algo que não vinha naturalmente para dois estranhos que confiavam um no outro por pura necessidade. Caelith verificava seu equipamento em silêncio, sua postura tensa, denunciando o estado de alerta constante. A armadura dela, mesmo danificada, ainda parecia capaz de intimidar qualquer um que cruzasse seu caminho. Seus olhos dourados estavam fixos em um mapa holográfico projetado por um dispositivo antigo, avaliando possíveis rotas para alcançar o espaço-porto sem chamar atenção. Damien, por outro lado, organizava suprimentos enquanto lutava contra a crescente sensação de arrependimento. Ele tinha experiência em situações perigosas, mas essa era diferente. A Tarkana, ao seu lado, era uma guerreira lendária, sim, mas também era um alvo ambulante. Qualquer um que a ajudasse automaticamente se tornava um inimigo das autoridades locais, dos caçadores de recompensas e possivelmente de forças ainda mais perigosas. Ele se perguntou pela 100ª vez por que havia se envolvido naquela confusão. O silêncio entre eles era pesado, mas não hostil. Damien podia sentir o foco de Caelith, quase como se fosse uma energia. Ela não olhava para ele, mas sua presença era impossível de ignorar. Apesar de tudo, ele sabia que ela era sua melhor chance de sair vivo de Zorath, e talvez até mais. Ao primeiro sinal de luz no horizonte, uma tonalidade avermelhada que fazia o céu parecer em chamas, eles deixaram o abrigo. Damien vestia roupas comuns, mas havia ajustado sua jaqueta para esconder a pistola laser no coldre. Caelith, por sua vez, usava uma capa que ocultava grande parte de sua armadura, mas não conseguia esconder completamente sua aura de perigo. Juntos, começaram a caminhada pelas ruas desertas, evitando os olhares curiosos de qualquer passante. Os mercados improvisados estavam começando a ganhar vida, com comerciantes alienígenas arrumando suas mercadorias em barracas tortas e sujas. Damien notou os olhares que Caelith atraía, mesmo sob a capa. Havia algo nela que era impossível de ignorar, uma presença que fazia as pessoas se afastarem instintivamente. Ele não sabia se era medo ou respeito, mas de qualquer forma era útil. O espaço-porto ficava na extremidade da cidade, protegido por um sistema de vigilância antigo, mas eficiente. Caçadores de recompensas e forças de segurança patrulhavam a área regularmente, tornando qualquer tentativa de entrar sorrateiramente uma tarefa praticamente impossível. Por isso, o plano deles dependia de algo mais engenhoso: se misturar. A entrada principal do espaço-porto tinha um fluxo constante de viajantes, comerciantes e, como esperavam passar, casais em busca de uma nova vida. As autoridades tendiam a ser mais relaxadas com casais registrados, presumindo que eram famílias em busca de um futuro longe de Zorath.
Damien e Kayleigh pararam em uma rua lateral, longe dos olhares dos guardas. Ele sentiu o peso da situação, enquanto observava o movimento na entrada. Um erro, e eles estariam mortos. Ou pior, Kayleigh puxou o capuz da capa para cobrir ainda mais o rosto, mas Damien sabia que aquilo não seria suficiente se os guardas decidissem inspecionar seus documentos com muita atenção. Quando finalmente avançaram para o portão, Damien forçou-se a parecer despreocupado. Ele passou um braço ao redor de Kayleigh, um gesto que ela claramente não apreciou, mas que era necessário para manter as aparências. Ela endureceu momentaneamente, mas logo relaxou o suficiente para parecer natural. Os guardas no posto de controle os observaram com desconfiança enquanto verificavam os documentos. Damien sentiu o suor escorrer por sua nuca, mas manteve a expressão neutra. Kayleigh, por outro lado, parecia inabalável, o que de alguma forma fazia com que ele se sentisse um pouco mais confiante. Quando o guarda devolveu os documentos e acenou para que passassem, Damien quase não conseguiu conter o suspiro de alívio. Eles haviam passado pela primeira barreira, mas ainda estavam longe de estarem seguros. Dentro do espaço-porto, a atmosfera era caótica. O barulho de motores de naves e conversas em várias línguas criava um zumbido constante. Damien e Kayleigh se moveram rapidamente, misturando-se à multidão, enquanto buscavam a doca onde a nave estava esperando. O mercado negro de Zorath tinha seus contatos, e Damien havia garantido uma passagem para fora do planeta com um velho conhecido, embora isso tivesse custado quase todos os seus créditos. A nave, uma sucata modificada, chamada Aurora Perdida, não inspirava muita confiança. Era um cargueiro antigo, com partes remendadas e marcas de batalha visíveis em toda a fuselagem. Mas era rápida e tinha uma assinatura quase impossível de rastrear, o que a tornava perfeita para fugas como aquela. Kayleigh examinou a nave com um olhar crítico, claramente não impressionada. Damien podia adivinhar seus pensamentos. Para alguém acostumado às naves imponentes do Império Tarcano, aquele pedaço de metal era um insulto. Ainda assim, ela não disse nada, o que ele interpretou como um pequeno milagre. Quando subiram a rampa de acesso, foram recebidos por um piloto humano de meia idade com uma cicatriz que atravessava seu rosto. Ele era mal-humorado e direto, mas confiável o suficiente para não fazer perguntas desnecessárias. Damien pagou o restante do valor combinado e deu um leve aceno para Kayleigh, indicando que ela deveria entrar primeiro. Ela hesitou por um segundo antes de obedecer, mantendo o olhar fixo no piloto, como se estivesse avaliando sua ameaça. Enquanto a nave decolava, Damien sentiu a tensão no ar diminuir, mas apenas um pouco. Ele sabia que o perigo estava longe de acabar. Naves patrulhando os céus de Zorath poderiam detectá-los, e o piloto já havia avisado que o salto para o hiperespaço seria complicado devido às interferências na atmosfera do planeta. Kayleigh permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, observando o espaço-porto desaparecer pela pequena janela na lateral. Havia algo de melancólico em seu olhar, algo que Damien ainda não conseguia decifrar. Ela parecia estar constantemente equilibrando o peso de seu passado e as incertezas do futuro. Quando o alarme da nave soou, indicando que uma patrulha os havia detectado, Damien praguejou baixinho. O piloto gritou da cabine que eles precisariam ganhar tempo até o motor de hiperespaço carregar. Kayleigh imediatamente se levantou, o que fez Damien perceber que ela estava pronta para lutar, mesmo ali. Sem armas pesadas, as chances eram mínimas, mas ela não parecia se importar. Havia algo de quase poético em sua determinação, como se estivesse pronta para enfrentar qualquer coisa com dignidade, mesmo que isso a levasse à morte. Damien pegou sua pistola e verificou a carga, sentindo o mesmo ímpeto insano que o havia levado a ajudá-la no mercado. Certo, Tarcana, vamos sobreviver a isso. Ela olhou para ele por um momento,
seus olhos dourados brilhando com algo que parecia quase respeito. Vamos. E assim, enquanto a nave tremia com os disparos que vinham da patrulha inimiga, Damien percebeu que estava preso a algo muito maior do que esperava. A aurora perdida tremia enquanto dísparos de plasma cortavam o espaço atrás dela, iluminando a cabine com flashes azulados. A patrulha de Zorath estava em seu encalço. Suas naves menores, mas muito mais rápidas, se aproximavam a cada segundo. Dentro da nave, Damien Reed segurava firme na estrutura do corredor enquanto tentava alcançar a cabine do piloto. As luzes de emergência piscavam com insistência e o ar carregava o som metálico dos impactos que reverberavam pelo casco. Kaelith estava à frente, movendo-se com agilidade apesar das constantes oscilações da nave. Sua postura era de alguém que estava acostumada ao caos, mas Damien podia ver em seus movimentos que até ela sabia que as chances estavam contra eles. As naves patrulha não parariam enquanto não os derrubassem, e a Aurora Perdida não estava equipada para suportar uma perseguição prolongada. Ao chegar na cabine, o piloto, um velho amigo de Damien chamado Grath, estava com os olhos grudados nos controles. Sua cicatriz facial parecia ainda mais profunda sob as luzes pulsantes dos painéis de alerta. Grath era conhecido por seu temperamento irritadiço, mas também por sua habilidade em escapar de situações impossíveis. Mais 5 minutos para o motor de hiperespaço carregar. Grath gritou, por cima do barulho dos alarmes. Damien olhou para a tela, onde as naves inimigas eram representadas como pontos vermelhos cada vez mais próximos. 5 minutos pareciam uma eternidade. Você consegue ganhar tempo? Damien perguntou, embora soubesse a resposta. Grath lançou um olhar de desgosto por cima do ombro. Não estou voando essa lata velha por diversão. Se tiver um plano milagroso, seria bom usar agora. Kaelith, parada ao lado de Damien, cruzou os braços, observando calmamente a situação. Apesar da urgência, ela parecia quase indiferente, mas Damien sabia que isso era apenas fachada. Havia algo calculado em sua postura, como se estivesse analisando cada possibilidade em questão de segundos. Eles não vão desistir, ela disse finalmente, sua voz firme. Mas posso criar uma distração. Damien virou-se para encará-la, confuso. Como exatamente você pretende fazer isso? Ela puxou uma granada esférica de dentro de sua armadura, uma peça brilhante com circuitos alienígenas em relevo. Ele não sabia de onde ela tinha tirado aquilo, mas a simples visão do dispositivo fez seu estômago afundar. Você não está pensando em abrir o compartimento de carga, está? Kaelith apenas deu um leve sorriso antes de sair da cabine. Damien correu atrás dela pelos corredores instáveis da nave. Ele tinha aprendido a não subestimar Kaelith, mas abrir o compartimento de carga durante uma perseguição espacial era insanidade. A gravidade artificial poderia falhar, eles poderiam ser sugados para o vácuo, mas acima de tudo, ele sabia que ela estava prestes a arriscar a própria vida. Quando chegaram ao compartimento, Kaelith já estava abrindo os painéis de controle. Ela trabalhava rápido, ajustando os sistemas para liberar a porta em um momento preciso. Damien não conseguiu evitar se aproximar. Isso vai te matar, Tarkana, ele falou com seriedade, tentando alcançar seu olhar. Não temos garantia nenhuma de que você vai sair viva dessa. Ela pausou por um momento, os dedos ainda no teclado holográfico, antes de finalmente responder. Melhor arriscar minha vida do que perder tudo. Damien não sabia o que a motivava exatamente, mas algo em suas palavras o fez recuar. Talvez fosse a convicção em sua voz ou o brilho feroz em seus olhos dourados. Kaelith era muito mais do que aparentava, e ele sabia que não havia como fazê-la mudar de ideia. Quando a porta do compartimento de carga começou a se abrir,
Damien segurou-se firmemente em uma barra lateral. O barulho ensurdecedor do ar, sendo sugado para o espaço, fez seu coração disparar. Kylith, por outro lado, permaneceu imóvel, segurando-se com uma mão enquanto lançava a granada na direção certa. A esfera explodiu em um clarão de luz que cegou temporariamente as naves inimigas, enviando um campo de interferência que bagunçou seus sistemas. Por um breve momento, o silêncio reinou. As naves inimigas recuaram, manobrando desajeitadamente enquanto tentavam recuperar os controles. Kylith aproveitou por um momento para fechar a porta do compartimento de carga, caindo de joelhos no chão metálico enquanto a pressão era restaurada. Damien se aproximou, segurando seu braço para ajudá-la a levantar. "Você está maluca, sabia disso?" Ela o olhou, com um leve sorriso nos lábios, uma expressão que parecia quase divertida. "Maluca ou eficiente?" Ele riu, balançando-a a cabeça. "Ainda não decidi." Com o tempo ganho pela distração de Kylith, Grat conseguiu carregar os motores de hiperespaço. A Aurora Perdida saltou para a vastidão escura do espaço, deixando as patrulhas de Zorath para trás. Dentro da nave, o silêncio retornou, interrompido apenas pelo som do motor em funcionamento e pelos suspiros aliviados de Damien. Kylith, no entanto, não parecia aliviada. Sentada contra uma parede no compartimento de carga, ela estava com os olhos fixos no vazio, perdida em pensamentos. Damien aproximou-se lentamente, sentando-se ao seu lado sem dizer nada. Ele não sabia como começar a conversa, mas sentiu que havia algo pesado no ar, algo que ela estava segurando há muito tempo. Após longos minutos, ela finalmente quebrou na uau e o silêncio. "Cada vez que eu sobrevivo, me pergunto se vale a pena." A confissão pegou Damien de surpresa. Ele olhou para ela, tentando entender o que aquelas palavras significavam. "Por que não valeria?" ele perguntou, genuinamente curioso. Kylith inclinou a cabeça para o lado, ainda olhando para frente. "Meu povo está destruído. Minha luta é tudo o que resta, mas mesmo isso parece inútil às vezes." Damien não sabia o que dizer. Ele tinha conhecido muitas pessoas que haviam perdido tudo, mas poucas carregavam o tipo de dor silenciosa que via em Kylith. Ela não era do tipo que chorava ou se lamentava. Sua dor era transformada em força, mas isso também significava que ela nunca tinha um momento de alívio. "Lutar é o que nos mantém vivos", Damien disse finalmente, não com consolo, mas com a verdade crua. "Mesmo que pareça inútil, é o que fazemos." Kylith finalmente olhou para ele, e pela primeira vez, Damien viu algo além da guerreira implacável. Ele viu alguém lutando para encontrar um propósito em meio ao caos. O silêncio se instalou entre eles novamente, mas desta vez era menos desconfortável. Eles estavam unidos por algo que não podiam explicar, uma compreensão mútua de que, por mais improvável que fosse, estavam sobrevivendo juntos. Horas depois, a nave alcançou um ponto seguro, longe de Zorath e fora do alcance das patrulhas. Grat anunciou que fariam uma parada em uma estação espacial isolada para reabastecer e fazer reparos. Enquanto a Aurora Perdida pousava na doca, Damien sentiu um misto de alívio e incerteza. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que estava preso a Kylith por mais tempo do que imaginava inicialmente. E, por mais que isso o irritasse, uma parte dele não conseguia evitar sentir que aquela aliança improvável tinha algo especial. A Aurora Perdida atracou na estação espacial de Dralvik, uma estrutura antiga e decadente, orbitando um planeta desabitado. Era um lugar para onde pessoas iam quando queriam desaparecer, um refúgio para fugitivos, mercenários e comerciantes dispostos a fazer negócios sem perguntas. A estação exalava uma sensação de abandono, com suas paredes cobertas por ferrugem e sistemas de iluminação que piscavam como se estivessem prestes a falhar. Damien desceu a rampa da nave
com os sentidos aguçados. Ele tinha passado tempo suficiente em lugares como aquele para saber que o perigo estava sempre à espreita. As docas estavam cheias de naves de aparência suspeita, tripulações carregando caixas com contrabando e figuras encapuzadas conversando em tons baixos. Grat ficou na nave, murmurando algo sobre evitar confusões, enquanto Caelith seguia Damien a poucos passos de distância. Caelith manteve o capuz baixo, escondendo sua aparência única. Mesmo em um lugar tão sombrio quanto Dralvik, onde todos pareciam ter segredos a esconder, um Tarkana atraía a atenção indesejada. Ela parecia inabalável, mas Damien sabia que, por dentro, ela estava tão alerta quanto ele. O plano era simples: encontrar suprimentos, conseguir informações e evitar conflitos. No entanto, Damien sabia que as coisas raramente saíam como planejado. A área de comércio da estação era um labirinto de corredores apertados e quiosques improvisados. Hologramas desgastados anunciavam mercadorias em línguas que Damien mal reconhecia. Ele encontrou um vendedor que parecia confiável o suficiente para negociar suprimentos essenciais, combustível para a nave, peças sobressalentes e rações. Caelith permaneceu em silêncio enquanto ele negociava, mas seus olhos dourados avaliavam cada detalhe ao redor. O clima no mercado era denso. Apesar do barulho das negociações e das máquinas, havia uma tensão no ar. Damien percebeu pequenos grupos se formando em torno de quiosques, sussurros que paravam sempre que ele ou Caelith passavam. Algo estava errado, mas ele ainda não conseguia identificar o que. Quando terminaram as compras, Damien decidiu que era hora de buscar informações. Eles precisavam saber se as patrulhas de Zorath ainda estavam os procurando e, mais importante, qual era a próxima ameaça em potencial. Ele levou Caelith para uma taverna situada no nível inferior da estação, um lugar discreto e barulhento o suficiente para conversas privadas. A taverna era escura, com luzes vermelhas que piscavam, e uma música abafada que parecia ecoar das paredes. Damien escolheu uma mesa nos fundos, onde poderiam observar a entrada sem serem facilmente vistos. O garçom, um alienígena de pele azulada e tentáculos curtos, trouxe 2 bebidas sem serem pedidas, algo comum em lugares como aquele. Damien tomou um gole cauteloso, confirmando que não havia nada suspeito, enquanto Caelith ignorava o copo à sua frente, focando na movimentação do lugar. Aos poucos, Damien começou a captar fragmentos de conversas ao redor. O nome Tarkana surgiu mais de uma vez, sempre sussurrado, como se a mera menção fosse perigosa. Ele trocou um olhar rápido com Caelith, que o respondeu com um leve movimento de cabeça, indicando que também havia notado. Você está se tornando uma lenda urbana, Damien murmurou com ironia. Ela não respondeu, mas seus olhos dourados brilharam à luz fraca da taverna. Pouco depois, um homem humano se aproximou da mesa, seu rosto escondido por uma máscara respiratória que parecia desnecessária. Ele sentou-se sem ser convidado, pousando um dispositivo holográfico na mesa. Ouvi dizer que estão procurando informações, disse ele em voz baixa. Damien cruzou os braços, avaliando o estranho. Depende do preço. O homem sorriu por trás da máscara e ativou o holograma, exibindo imagens de uma frota de naves patrulha próximas ao setor onde estavam. Vocês são alvos de interesse para mais do que as patrulhas de Zorath. Parece que alguém colocou um preço considerável na cabeça da sua amiga aqui. Caelith inclinou-se levemente para observar as imagens, mas permaneceu em silêncio. Damien sentiu o peso do olhar dela e soube que ela estava processando a informação rapidamente. Quem? Perguntou Damien direto. Mercadores de escravos, talvez algum governo interessado nos segredos que ela carrega. Não importa. O que importa é que, onde quer que estejam indo,
Não será um passeio tranquilo. O homem recolheu o dispositivo e se levantou antes que Damien pudesse fazer mais perguntas. Considere isso uma advertência. Ele se virou para sair, mas olhou por cima do ombro. Boa sorte. Depois que o estranho foi embora, Damien e Caleb ficaram em silêncio por um tempo. Ele sabia que ela estava acostumada a ser caçada, mas isso não tornava a situação menos perigosa. Enquanto se levantavam para sair, Damien sentiu os olhos dos outros frequentadores da taverna seguindo-os. Ele percebeu que não estavam mais tão anônimos quanto gostariam, e isso só tornava a missão de sair da estação ainda mais urgente. De volta à nave, Grat estava esperando com uma expressão sombria. Vocês demoraram, ele resmungou. Não gosto do que estou ouvindo por aí. Parece que a estação está cheia de pessoas interessadas em vocês. Damien bufou, como se isso fosse novidade. Kaelit passou direto por Grat, ignorando o comentário. Ela se dirigiu ao compartimento de carga, onde começou a reorganizar suas coisas em silêncio. Damien a seguiu, sentindo a tensão crescente no ar. Quando ele finalmente a alcançou, ela estava sentada em uma das caixas de suprimentos, olhando para um pequeno objeto em sua mão. Era um fragmento metálico, aparentemente sem importância, mas ele percebeu que tinha algum significado para ela. Damien hesitou antes de falar. Sua voz mais calma do que de costume. Ainda há tempo para desistir, sabe? Não precisa carregar isso sozinha. Kaelit ergueu os olhos para ele, seu olhar intenso como sempre. Não é uma questão de escolha. Sua voz era quase um sussurro, mas carregava uma força que fazia Damien perceber que a conversa tinha acabado ali. Ele não respondeu. Em vez disso, sentou-se em silêncio, deixando que o som distante dos motores preenchesse o espaço. A estação começou a se movimentar enquanto a Aurora Perdida se preparava para partir. Mas algo estava errado. Pouco antes de decolarem, um alerta soou nos sensores da nave. Naves desconhecidas estavam se aproximando rapidamente, suas assinaturas não correspondendo a nada registrado nas patrulhas de Zorath. Grat, na cabine, gritou por cima do comunicador. Temos companhia, e não parece amigável. Damien e Caleb correram para a cabine, observando os monitores enquanto as naves inimigas se posicionavam em formação de ataque. Eram mercadores de escravos, como o estranho na taverna havia sugerido, e eles não estavam interessados em negociações. Kaelith ajustou a armadura, preparando-se para o que estava por vir. Damien sentiu um calafrio ao perceber que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Enquanto a nave decolava às pressas e as primeiras explosões sacudiam o casco, ele sabia que o verdadeiro teste de sua aliança com Kaelith estava prestes a começar. A Aurora Perdida subia aos trancos e barrancos, seu motor emitindo ruídos alarmantes, enquanto lutava para escapar das docas de Dralvik. Atrás deles, uma frota de naves mercenárias surgia como predadores, rondando uma presa ferida. Cada nave inimiga parecia mais moderna e equipada do que a modesta cargueira que Damien e Kaelith chamavam de refúgio temporário. Grat estava grudado nos controles da cabine, seu rosto um retrato de concentração e estresse. Na tela de comando, os alvos vermelhos piscavam cada vez mais próximos. Damien, parado ao lado da cadeira do piloto, tentava encontrar uma solução para a situação que piorava a cada segundo. Kaelith permanecia em silêncio na parte traseira da cabine, observando os monitores com atenção. Essas naves são rápidas demais, Grath, Damien murmurou, mais para si mesmo do que para o piloto. Grath apenas grunhiu em resposta, girando os controles para desviar de uma rajada de disparos que passou perigosamente perto do casco. Do corredor principal, Kaelith deu um passo à frente, ainda avaliando a situação. Não havia pânico em sua expressão, apenas um foco afiado e calculado. Ela parecia estar pesando todas as opções possíveis
mesmo que fossem desesperadas. As naves mercenárias começaram a coordenar seus ataques. Elas se moviam em formação, forçando a Aurora Perdida a se manter em uma rota previsível. A cada rajada de disparos que Damien ouvia ricochetear contra o casco, ele sentia o peso da gravidade da situação. Se continuassem naquela rota, não demoraria até que fossem derrubados ou, pior, capturados. Khalith finalmente quebrou-de o silêncio com uma ordem curta e precisa. Suba para os campos de asteroides. Damien virou-se para ela, confuso. Está sugerindo que a gente voe direto para a morte? Ela não desviou ao olhar, firme. Não. Estou sugerindo que eles não vão se arriscar a nos seguir tão de perto em um lugar onde a nave deles pode ser despedaçada. Damien hesitou, mas Grat, aparentemente sem outras opções, ajustou os controles, mudando o curso para o setor mais próximo do campo de asteroides. Os campos de asteroides de Dralvik eram notórios por sua densidade. Rochas enormes, cobertas por depósitos metálicos reluzentes, orbitavam em padrões caóticos, tornando qualquer navegação uma questão de sorte, tanto quanto de habilidade. A luz fraca da estrela local refletia nos asteroides, criando um efeito de cintilação que confundia ainda mais os sensores das naves. Conforme a Aurora Perdida se aproximava, o radar começou a apitar com intensidade. Grat soltou um som de desdém, mas manteve os controles firmes. Isso é suicídio. Ele resmungou, mais para si mesmo do que para os outros. Khalith se inclinou levemente para frente, seus olhos fixos na tela de navegação. Mantenha a nave baixa, use os asteroides como cobertura. Grat olhou para Damien, que deu um leve aceno de aprovação. Por mais arriscado que fosse, eles não tinham outra escolha. Assim que a Aurora Perdida mergulhou no campo de asteroides, a perseguição mudou de tom. As naves mercenárias hesitaram antes de seguir, suas formações se desfazendo enquanto cada piloto tentava evitar colisões. Rochas do tamanho de prédios passavam perigosamente perto da cargueira, e Damien sentia cada impacto contra o casco como um soco no estômago. Khalith se moveu para o compartimento principal, onde as armas da nave estavam armazenadas. Apesar de não ser uma nave de combate, a Aurora Perdida tinha um pequeno canhão de plasma para emergências. Ela o ativou, ajustando a mira manualmente, enquanto observava as naves inimigas que o seguiam. Ela disparou a primeira rajada. Não era para acertar, mas para forçar os mercenários a manobrarem, colocando-os ainda mais próximos dos asteroides. O estratagema funcionou. Uma das naves menores colidiu com uma rocha gigante, explodindo em um clarão que iluminou o campo por breves segundos. Damien correu até ela, segurando-se em barras laterais para não perder o equilíbrio com os constantes solavancos da nave. Ele a viu ajustando os controles com precisão quase militar. "Você já pilotou algo assim antes?" Ele perguntou quase sem acreditar. Khalith não desviou o olhar do painel. "Não preciso ser uma piloto para entender como controlar um canhão." Damien soltou um som entre uma risada e um suspiro, sem saber se deveria se impressionar ou se preocupar. Enquanto o jogo de gato e rato continuava, ficou claro que os mercenários estavam perdendo o controle. As naves restantes tentavam manter a perseguição, mas os asteroides, combinados com os disparos de Khalith, tornavam cada movimento uma aposta arriscada. Grat aproveitou a confusão para guiar a Aurora Perdida para uma fenda mais profunda no campo, um lugar tão estreito que até mesmo a cargueira teve dificuldade para passar. Damien e Khalith voltaram para uma cabine onde o piloto estava completamente focado em manter a nave intacta. Quando finalmente emergiram do outro lado do campo de asteroides, as naves mercenárias haviam desaparecido. Elas haviam desistido ou sido destruídas no caos. Grat recostou-se na cadeira, soltando um longo suspiro de alívio.
Lembre-me de nunca mais aceitar passageiros com esse tipo de bagagem. Damien riu, mas a tensão em seus ombros ainda estava evidente. Ele olhou para Kayleigh, que estava encostada na parede da cabine com os braços cruzados. Apesar de seu semblante calmo, ele sabia que ela estava exausta, mesmo que não admitisse. A Aurora Perdida finalmente alcançou uma zona segura no setor vizinho, longe de Dralvik e fora do alcance imediato de qualquer perseguidor. Grath iniciou os procedimentos para realizar reparos na nave, enquanto Damien e Kayleigh se dirigiram ao compartimento principal. Kayleigh sentou-se em uma caixa de suprimentos, removendo parte da armadura para verificar os arranhões e hematomas que havia acumulado durante a batalha. Damien, por outro lado, não conseguia ficar parado. Ele andava de um lado para o outro, como se tentasse entender como haviam escapado daquela situação com vida. Você é cheia de surpresas, Tarkana. Ele finalmente disse, parando para encará-la. Ela ergueu os olhos com um leve sorriso irônico nos lábios. Preciso ser. Damien não pôde deixar de rir, mas era um riso amargo. Ele sabia que aquela vitória era temporária. Mais cedo ou mais tarde, outros viriam atrás deles. E, com cada confronto, a pergunta que ele se fazia desde o início se tornava mais insistente. Por que continuar ajudando Kayleigh? Havia algo nela, algo que ia além de sua habilidade em combate ou sua determinação feroz. Damien sabia que ela carregava segredos, segredos que poderiam mudar o curso de suas vidas. Mas ela também carregava algo mais. Um senso de propósito que ele não via há anos. Mesmo assim, ele não tinha certeza se aquilo seria suficiente para mantê-los vivos. Enquanto o silêncio se instalava entre eles, Damien finalmente sentou-se ao lado de Kayleigh. O motor da Aurora Perdida emitia um som constante enquanto a nave avançava pelo vazio do espaço. O setor em que estavam era tranquilo, com poucos sinais de outras embarcações, mas Damien sabia que essa calma era ilusória. Eles haviam escapado dos mercenários por pouco e, apesar do sucesso momentâneo, ele sentia que estavam sendo seguidos. Era uma paranoia que vinha da experiência, do entendimento de que no espaço, mesmo quando não há ruído, o perigo é uma constante. Kayleigh estava no compartimento principal, ajustando sua armadura. Desde que se uniram, Damien percebeu que ela raramente estava sem ela, como se a proteção física fosse também uma barreira emocional. Mesmo nos momentos de calmaria, ela parecia pronta para lutar, como se a qualquer momento o universo fosse tentar esmagá-la novamente. Damien estava sentado na cabine de comando, observando os monitores. Grath trabalhava em silêncio, ajustando os sistemas danificados após a perseguição nos asteroides. O piloto ainda estava visivelmente irritado por ter se envolvido naquela confusão, mas conhecia Damien há tempo suficiente para saber que reclamar não mudaria nada. Damien olhava para os asteroides que se afastavam no horizonte distante, mas sua mente estava em Kayleigh. Ele sabia que havia algo mais naquela Tarkana além da força óbvia e da habilidade em combate. Ela não era apenas uma guerreira sobrevivente, havia uma profundidade nela que ele não conseguia decifrar completamente. Algumas horas depois, Damien decidiu confrontá-la. Ele a encontrou no compartimento de carga, onde ela havia transformado um canto em algo que lembrava um espaço pessoal. Ela estava sentada em uma caixa, ajustando os controles de seu comunicador holográfico. Apesar de seu foco, Damien sabia que ela estava ciente de sua presença. Ele se aproximou lentamente, recostando-se contra uma parede metálica. A atmosfera era pesada, mas ele precisava de respostas. Por que ainda estamos fugindo? Damien perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Kayleigh olhou para ele sem surpresa, como se já esperasse a pergunta. Porque eu não tenho escolha. Ele franziu a testa, cruzando os braços. Todos têm uma escolha. Mesmo alguém como você.
Ela fechou o comunicador com um clique suave, seu olhar fixando-se no dele. Não quando minha vida não é apenas minha. A resposta o pegou de surpresa, mas antes que pudesse perguntar o que ela queria dizer, Kayleigh se levantou e caminhou até uma janela circular próxima, onde observou o vazio estrelado do lado de fora. Você sabe por que meu povo foi caçado até quase a extinção? Perguntou ela sem olhar para ele. Damien hesitou antes de responder. A maioria diz que os Tarkanas eram perigosos demais, que ameaçavam o equilíbrio galáctico. Kayleigh soltou um som baixo, algo entre uma risada e um suspiro amargo. Essa é a história conveniente. A verdade é que não fomos caçados porque éramos perigosos. Fomos caçados porque não nos curvamos? Damien ficou em silêncio, permitindo que ela continuasse. Meu povo era leal ao nosso império, mas não éramos submissos. Lutávamos para preservar nossa cultura, nossas crenças, mesmo quando as forças externas queriam nos moldar em algo mais conveniente. Quando nos recusamos a nos render, eles nos classificaram como uma ameaça. E agora? Ela fez uma pausa, a voz carregada de melancolia. Agora sou a última. Aquela última frase pesou no ar. Damien percebeu que, pela primeira vez, ela estava se permitindo ser vulnerável, mesmo que apenas um pouco. Ele não sabia o que dizer, então apenas ficou ali, deixando o silêncio preencher o espaço. Na cabine de comando, Grath interrompeu o momento ao chamar Damien pelo comunicador. Temos companhia. Damien saiu do compartimento de carga imediatamente, com Kayleigh logo atrás dele. Quando chegaram à cabine, os monitores mostravam uma assinatura de nave que se aproximava rapidamente. Não era uma patrulha comum ou uma frota mercenária. Era algo muito maior. Essa configuração não é comum, Grath disse, ajustando os sensores. Parece um cruzador militar modificado. Kayleigh franziu a testa, inclinando-se para olhar mais de perto. Não é apenas um cruzador. É um navio de captura. Damien sentiu um frio percorrer sua espinha. Naves de captura eram projetadas especificamente para sequestrar alvos valiosos, equipadas com armas de desativação e compartimentos reforçados para transporte de prisioneiros. Ele olhou para Kayleigh, que estava visivelmente tensa. Eles estão atrás de você, ele disse, embora a frase soasse óbvia. Ela não respondeu, mas sua expressão confirmou suas suspeitas. A nave de captura começou a disparar, mas os projéteis não eram mortais. Eles eram destinados a desativar sistemas críticos, forçando a Aurora Perdida a parar. Grath, apesar de sua reclamação constante, era um excelente piloto e conseguiu evitar os primeiros disparos com manobras habilidosas. Damien e Kayleigh correram para o compartimento principal, onde prepararam as defesas limitadas da nave. Kayleigh ativou o canhão de plasma novamente, mas desta vez não havia asteroides para usar como vantagem. Tudo dependia de velocidade e precisão. Os disparos de Kayleigh acertaram um dos propulsores laterais do cruzador, mas a nave inimiga continuou avançando cada vez mais perto. Ela era maior e mais lenta, mas isso não importava quando sua tecnologia era superior. Damien sabia que não podiam vencer. Eles precisavam de um plano diferente. Enquanto Kayleigh mantinha a nave inimiga ocupada, Damien voltou para a cabine de comando. Ele começou a examinar os sistemas da Aurora Perdida, procurando qualquer coisa que pudesse lhes dar uma chance de escapar. Foi então que viu algo nos registros, uma antiga sequência de comandos que ativava um sistema de autodestruição parcial. Era uma manobra desesperada, mas poderia funcionar como distração. Ele chamou Kayleigh pelo comunicador. Tenho um plano, mas não vai ser bonito. Ela respondeu imediatamente. Faça o que for necessário. Damien ajustou os controles, ativando a sequência. A parte traseira da Aurora Perdida começou a emitir alertas, enquanto os sistemas se sobrecarregavam. Quando o cruzador de captura se aproximou,
Damien ativou a liberação do compartimento de carga. Uma explosão controlada lançou pedaços da nave para o espaço, confundindo os sensores inimigos e criando uma cortina de detritos. Grath aproveitou o momento para acelerar, desviando em direção a um campo nebuloso próximo, onde o cruzador teria dificuldade em segui-los. Quando a nave finalmente ficou fora de alcance, Damien recostou-se na cadeira, exausto. Keyleth entrou na cabine pouco depois, seu rosto coberto de fuligem e arranhões, mas seus olhos ainda brilhavam com determinação. "Isso foi insano", disse Grath, virando-se para encarar Damien. Damien deu de ombros. Funcionou, não funcionou? Keyleth olhou para Damien por um momento, como se estivesse avaliando algo em silêncio. Então, com um leve aceno de cabeça, ela disse: "Você está aprendendo." Ele sorriu, mas a tensão em seus ombros não diminuiu. Eles tinham escapado mais uma vez, mas cada confronto parecia trazer mais perguntas do que respostas. Enquanto a Aurora Perdida navegava para um local seguro, Damien sabia que a luta ainda estava longe de terminar. O motor da Aurora Perdida funcionava lá a um ritmo irregular, emitindo estalos e sons graves que pareciam um lamento mecânico. A nave havia resistido além de suas capacidades e agora estava cobrando o preço. Grath estava nos sistemas de manutenção, mergulhado em cabos e ferramentas, enquanto Damien e Keyleth permaneciam no compartimento principal. O silêncio entre eles era pesado, como se cada um estivesse processando as últimas horas e o fato de que haviam sobrevivido por um fio mais uma vez. O espaço ao redor era calmo, pelo menos por enquanto. Estavam em um setor pouco movimentado, longe das rotas comerciais ou de qualquer atividade militar significativa. A nebulosa onde haviam se escondido obscurecia suas assinaturas, dificultando que fossem localizados, mas também tornava difícil determinar o próximo passo. Damien estava sentado em uma das caixas de suprimentos, girando distraidamente uma chave inglesa entre os dedos. Seus pensamentos estavam em Keyleth, que estava próxima, mexendo em sua armadura. Ele observava os movimentos dela, cada gesto preciso e metódico, como se desmontar e remontar aquela peça fosse uma forma de manter o controle em meio ao caos. Ela parecia tão impenetrável quanto sempre, mas ele sabia que a experiência com o cruzador de captura havia deixado marcas. Damien podia sentir o peso invisível que ela carregava, mesmo que nunca o admitisse. Ele finalmente quebrou o silêncio. "Não podemos continuar assim. Uma hora eles vão nos pegar." Keyleth ergueu o olhar brevemente, mas não respondeu. Era como se estivesse esperando que ele continuasse, avaliando suas palavras antes mesmo de ouvi-las. Damien suspirou, jogando a chave inglesa de volta em uma caixa próxima. "Olha, eu sei que você tem seus segredos, mas se não começarmos a agir, em vez de apenas reagir, não vamos durar muito tempo." Ela fechou a placa da armadura que estava ajustando e finalmente falou, sua voz calma, mas firme. "Não se trata de sobreviver, trata-se do que estou protegendo." Essa resposta o pegou de surpresa. Ele sabia que havia mais em jogo do que apenas a sobrevivência de Keyleth, mas aquelas palavras sugeriam algo maior, algo que ela ainda não havia compartilhado. Antes que ele pudesse pressioná-la por mais informações, Grath apareceu, na entrada do compartimento, limpando o óleo das mãos com um pano sujo. "Temos que parar para reparos. A nave está à beira de um colapso, e eu não vou arriscar ser explodido porque vocês dois não conseguem evitar confusão." Damien deu de ombros, concordando. Ele sabia que Grath estava certo. Sem uma nave funcional, nenhuma das discussões ou planos importaria. A estação de reparos mais próxima era um local improvisado chamado Refúgio Catan, conhecido por ser um ponto de encontro para comerciantes independentes, mecânicos renegados e aventureiros desesperados. A estação parecia flutuar no espaço como um pedaço de sucata gigante,
composta de módulos antigos conectados de maneira improvisada. Ao se aproximarem, Damien observou a estrutura com atenção. Era um lugar onde negócios eram feitos sob a promessa de anonimato, mas isso também significava que os tipos de pessoas ali não eram confiáveis. Ele trocou um olhar rápido com Kylith, que apenas ajustou seu capuz, pronta para entrar no jogo de sombras que aquele lugar exigia. Gretch manobrou a Aurora Perdida até uma doca livre, mas antes de sair, ele deixou claro que não queria mais problemas. Não me envolvam em nada que não seja consertar essa lata velha. Vocês resolvem suas coisas e eu faço meu trabalho. Ele saiu sem esperar resposta. Damien e Kylith desceram juntos, movendo-se com cautela pelas passagens estreitas e escuras da estação. Os corredores estavam cheios de vendedores oferecendo peças de naves, armas e até mesmo serviços mais obscuros. O cheiro de óleo queimado e metal corroído impregnava o ar, misturando-se com vozes falando em dezenas de línguas diferentes. Kylith seguia alguns passos atrás de Damien, mantendo-se na sombra. Mesmo com o capuz puxado, ela atraía olhares. Havia algo em sua postura, em sua presença, que fazia as pessoas notarem, mesmo sem saber exatamente por quê. Damien tentou ignorar isso, focando em encontrar um mecânico confiável e qualquer informação que pudesse ajudá-los a entender quem estava atrás deles. Depois de negociar com um mecânico alienígena de 4 braços, que prometeu consertar a nave em troca de créditos e algumas peças antigas, Damien voltou sua atenção para o objetivo mais urgente: descobrir mais sobre o cruzador de captura que os havia perseguido. Ele sabia que, em um lugar como aquele, informações estavam sempre à venda. Eles encontraram um pequeno bar nos níveis inferiores da estação, um lugar tão decadente quanto o restante da estrutura. As paredes eram cobertas de grafites luminosos e o ar estava pesado, com o cheiro de bebidas fermentadas e fumaça de substâncias desconhecidas. Damien escolheu uma mesa nos fundos, onde podiam observar a entrada sem serem facilmente notados. Kylith sentou-se de costas para a parede, seus olhos dourados varrendo o local. Ela parecia tensa, mas calma, como sempre. Damien pediu 2 bebidas, mais para se misturar do que por real interesse em consumi-las. Conforme o tempo passava, Damien começou a ouvir conversas ao redor. Nomes, números e eventos eram mencionados em sussurros, mas nada diretamente relacionado ao que procuravam. Ele estava prestes a desistir quando um homem se aproximou da mesa, sua figura magra coberta por uma capa surrada. "Vocês estão buscando informações?" A voz dele era baixa, quase um murmúrio. Damien olhou para Kylith, que deu um leve aceno de cabeça antes de responder. "Depende do que você sabe." O homem puxou uma cadeira, sentando-se sem ser convidado. Ele lançou um olhar para Kylith, claramente curioso, mas evitou encará-la diretamente. "Ouvi falar de um cruzador militar adaptado. Ele pertence a um grupo de coletores que trabalham para alguém grande." Ele fez uma pausa, como se esperasse uma reação. Damien cruzou os braços, mantendo a expressão neutra. "Quem?" O homem deu de ombros. "Não sei o nome, mas eles têm recursos. Estão interessados em algo valioso e parece que vocês têm exatamente o que eles querem." Damien trocou outro olhar com Kylith, sentindo o peso da informação. Ele sabia que ela não estava surpresa. "Cuidado com eles", continuou o homem, levantando-se. "Eles nunca desistem." Ele desapareceu na multidão antes que Damien pudesse fazer mais perguntas. De volta à nave, Gretch estava terminando os reparos enquanto resmungava algo sobre passageiros problemáticos. Damien e Kylith se reuniram no compartimento principal, onde ele finalmente decidiu confrontá-la. "Está na hora de você me contar o que exatamente estamos protegendo", ele disse cruzando os braços. Kylith ficou em silêncio por um momento antes de finalmente falar, sua voz baixa, mas carregada de significado. "Estou
protegendo a última esperança do meu povo. Damien franziu a testa, esperando por mais detalhes, mas Caliph não disse nada. Em vez disso, ela puxou um pequeno dispositivo de dentro de sua armadura, ativando um holograma que mostrava um mapa estelar. No centro, havia um ponto brilhante, cercado por coordenadas. Isso é o que eles querem, ela disse finalmente. Um planeta escondido, onde os últimos sobreviventes Tarkanas esperam pela oportunidade de reconstruir. Damien ficou em silêncio, absorvendo o que ela havia dito. Ele sabia que o que estavam carregando era mais do que uma missão pessoal de Caliph. Era uma causa, algo que poderia mudar o destino de uma espécie inteira. Mas isso também significava que os inimigos não desistiriam. O silêncio dentro da Aurora Perdida era perturbador. Depois da revelação de Caliph, Damien sentia que o peso daquela missão havia dobrado. Ele caminhava pelo corredor principal da nave, ouvindo os sons mecânicos regulares e quase reconfortantes do motor funcionando novamente. Era estranho como mesmo o som do maquinário, algo que costumava ignorar, agora parecia um lembrete de que cada segundo em funcionamento era uma dádiva. Kailit estava no compartimento de carga, sentada sozinha em meio às caixas que abrigavam peças sobressalentes e suprimentos. O holograma que ela havia mostrado ainda pairava à sua frente, exibindo as coordenadas de um planeta escondido. Ela não o desligou, como se mantê-lo à vista fosse uma maneira de reforçar sua determinação. A luz azul do mapa refletia em seu rosto, destacando suas feições angulares e a expressão pensativa que raramente desaparecia. Damien parou na entrada, observando-a por um momento sem falar. Ele sabia que havia muito mais sobre Caliph do que ela estava disposta a admitir, mas já era tarde para voltar atrás. Ele estava envolvido e agora entendia que a sobrevivência dela era crucial para algo muito maior. Grat, na cabine de comando, monitorava os sensores com sua habitual carranca. Apesar de sua tendência a reclamar de tudo, ele sabia reconhecer a gravidade da situação. Desde que deixaram a nebulosa, ele mantinha a nave em uma rota, fora das principais rotas galácticas, desviando-se de qualquer setor que mostrasse sinais de atividade incomum. Damien entrou na cabine e sentou-se na cadeira ao lado, cruzando os braços enquanto olhava para os monitores. "Como estamos?" perguntou, sem olhar diretamente para Graf. O piloto soltou um grunhido. "Ainda limpos, mas não aposte que vai durar." Damien assentiu, o olhar fixo nas estrelas que passavam pela janela frontal. Ele sabia que Grat tinha razão. Eles poderiam estar fora do radar por enquanto, mas as forças que estavam atrás de Caliph não desistiriam tão facilmente. "E sobre a nave?" Damien perguntou, depois de um momento. Grat deu de ombros. "Está estável por enquanto, mas se tomarmos outro golpe como aquele no campo de asteroides, pode dizer adeus a essa lata velha." A resposta foi suficiente para que Damien saísse da cabine sem dizer mais nada. Ele sabia que a Aurora Perdida não aguentaria outra perseguição como aquela. Enquanto o tempo passava, a tensão dentro da nave parecia crescer. Kailit mal falava, passando a maior parte do tempo sozinha no compartimento de carga ou na pequena área de treinamento que ela havia improvisado. Ela estava constantemente em movimento, como se manter o corpo ocupado fosse a única maneira de acalmar a mente. Damien, por outro lado, tentava manter o foco nos sistemas da nave. Ele revisava os mapas estelares, verificava os sistemas de defesa e mantinha os sensores calibrados. No entanto, a presença de Caliph sempre parecia pairar em sua mente. Durante uma pausa em sua rotina, ele se aproximou novamente do compartimento de carga. Caliph estava em pé, praticando movimentos de combate com uma faca curta. Sua precisão era impressionante. Cada golpe e movimento parecia calculado, como se ela estivesse travando uma batalha imaginária. Damien
Encostou-se a uma parede próxima, cruzando os braços enquanto observava. Quando ela finalmente parou, sem fôlego, ela se virou para ele. Seus olhos dourados brilhavam sob a luz suave do ambiente, e havia algo neles que ele ainda não conseguia interpretar completamente. Você nunca para, não é? Damien finalmente disse, sua voz casual, quase como se quisesse aliviar a tensão no ar. Kylith não respondeu. Em vez disso, ela pegou uma toalha e começou a secar o suor da testa. Sua postura era firme, mas Damien podia ver os sinais de exaustão em seus movimentos. Ele deu um passo à frente, ainda mantendo uma distância respeitosa. Você sabe que não pode fazer isso sozinha. Ela finalmente olhou para ele, com uma expressão que misturava ceticismo e determinação. E por isso estou aqui, lutando ao seu lado. Ele deu um leve sorriso, mas foi breve. Mesmo que você ainda não confie em mim completamente, Kylith desviou o olhar, mas não disse nada. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era como se ambos soubessem que palavras não eram suficientes para resolver o que quer que estivesse entre eles. Na cabine de comando, Grat gritou pelo comunicador, interrompendo o momento. Temos um problema. Damien correu para a cabine, com Kylith logo atrás. Quando chegaram, os monitores mostravam uma assinatura desconhecida nos sensores, se aproximando rapidamente. Não era grande como o cruzador de captura, mas era rápido e parecia estar rastreando a assinatura da Aurora perdida. Grat já estava ajustando os controles, pronto para manobrar. Parece que nos encontraram de novo. Espero que tenham alguma ideia brilhante. Damien e Kylith trocaram um olhar rápido antes de focarem nos monitores. A nave inimiga não estava tentando ser discreta. Era um caça rápido e ágil, claramente o equipado para combates de curta distância. Se tentarmos correr, eles vão nos alcançar, Damien disse, sua mente já buscando alternativas. Kylith olhou para o painel, seu rosto impassível, mas seus olhos brilhavam com concentração. Depois de alguns segundos, ela apontou para um setor no mapa estelar. Aqui, há um campo de destroços abandonado. Podemos usá-lo para perder o rastro deles. Grat lançou um olhar duvidoso, mas não protestou. Ele ajustou a rota, acelerando em direção ao setor indicado. O campo de destroços era uma extensão caótica de naves destruídas, restos de combates antigos que haviam sido abandonados no vazio do espaço. Peças de metal e carcaças inteiras flutuavam, criando um labirinto perigoso para qualquer nave que ousasse entrar. Grat manobrou a Aurora perdida com cuidado, mergulhando nos destroços enquanto o caça-inimigo os seguia de perto. Damien e Kylith estavam na cabine, observando os movimentos no radar. Eles estão tentando nos cercar, Damien disse, apontando para a tela. Kylith se inclinou para a frente, analisando a situação. Ela não disse nada, mas Damien podia ver que estava formando um plano. Quando a nave inimiga se aproximou, Kylith ativou o sistema de armas da Aurora perdida. Apesar de ser um cargueiro, a nave tinha algumas surpresas guardadas. Ela ajustou os canhões para disparos precisos, mirando nas peças maiores de destroços para criar obstáculos no caminho do inimigo. Os primeiros disparos atingiram uma carcaça de nave, enviando fragmentos metálicos na direção do caça. A manobra forçou o piloto a desviar, perdendo momentaneamente o rastro da Aurora perdida. Grat aproveitou a oportunidade para mergulhar mais fundo no campo, usando os destroços como cobertura. Kylith continuava disparando, criando uma rede de destroços que tornava quase impossível para a nave inimiga se aproximar. Depois de vários minutos de tensão, o radar mostrou que o caça havia recuado. Damien soltou um suspiro de alívio, mas sabia que aquela vitória era temporária. Eles haviam escapado novamente, mas o inimigo não desistiria tão facilmente. Kylith desligou os sistemas de armas e se recostou na cadeira, fechando os olhos por um momento.
Damien a observou em silêncio, tentando entender o que ela estava pensando. Estamos ganhando tempo, mas não podemos continuar assim, ele disse finalmente. Ela abriu os olhos e olhou para ele, sua expressão séria. Não estamos ganhando tempo. Estamos nos aproximando do objetivo. Damien assentiu lentamente. Ele sabia que não havia volta agora. O que quer que estivesse esperando por eles, no planeta escondido, era para lá que estavam indo. O campo de destroços desaparecia lentamente no radar da Aurora Perdida, reduzindo-se a pequenas assinaturas metálicas, conforme a nave se afastava. Dentro da cabine, Grat estava debruçado sobre os controles, ajustando a rota com expressão concentrada. O silêncio reinava na nave, interrompido apenas pelo zumbido constante do motor e os bips ocasionais dos sensores. Damien estava recostado na cadeira ao lado, com a testa apoiada na mão, tentando aliviar a tensão acumulada. Desde que haviam deixado a nebulosa, parecia que cada segundo era uma batalha para permanecer vivos. Ele sabia que o objetivo final era importante, mas isso não tornava os riscos menos esmagadores. Kylith estava no compartimento principal, mais uma vez afastada. Damien sabia que ela preferia aquele isolamento, mas começava a perceber que não era apenas uma questão de foco ou estratégia. Havia algo mais, um peso que ela parecia carregar sozinha, sem querer dividi-lo com ninguém. Ele se levantou, deixando a cabine sem dizer nada a Grat. Precisava de respostas. Não sabia se era teimosia ou simples instinto de sobrevivência, mas não conseguia ignorar a sensação de que estava navegando às cegas em algo muito maior do que ele. O compartimento de carga estava mais escuro do que o normal, com apenas a luz fraca de um console iluminando o espaço. Kylith estava sentada em um canto, olhando para o holograma que ainda exibia o mapa estelar. O ponto brilhante no centro parecia quase hipnotizante, como se chamasse por ela de alguma forma. Damien parou na entrada, observando-a por um momento antes de entrar. Ele caminhou lentamente, sem intenção de assustá-la, mas também sem tentar disfarçar sua presença. Quando parou a poucos metros, Kylith ergueu os olhos, seus olhos dourados brilhando sob a luz azulada do holograma. Você deveria descansar, ela disse, sua voz calma, mais distante. Damien cruzou os braços, inclinando a cabeça levemente. Descansar não vai nos levar mais perto desse lugar. Kylith não respondeu de imediato. Em vez disso, ela desligou lá o holograma e se levantou, caminhando até uma caixa próxima e pegando algo que parecia um pequeno cilindro metálico. Ela o girou entre os dedos por alguns segundos antes de falar. Você quer saber o que realmente está acontecendo, ela disse finalmente, sem olhar para ele. Damien deu um passo à frente, mantendo sua voz firme, mas não agressiva. Eu acho que mereço saber, considerando que estou arriscando minha vida por isso. Kylith girou o cilindro mais uma vez antes de colocá-lo de lado. Quando se virou para ele, sua expressão era séria, mas não hostil. O que você acha que está esperando por nós naquele planeta? A pergunta o pegou desprevenido. Ele abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma boa resposta. Acho que é a última chance do seu povo. Kylith assentiu lentamente, mas havia algo em seu olhar que sugeria que ele estava longe de compreender a verdadeira profundidade da situação. Não é apenas o meu povo, Damien. O que estamos protegendo não é apenas uma colônia escondida ou uma chance de sobrevivência. É algo que pode mudar o equilíbrio de poder na galáxia. Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Quando nosso império caiu, nossos cientistas desenvolveram uma tecnologia única, algo que poderia ter nos dado uma vantagem decisiva, mas não foi usada a tempo. Foi escondida naquele planeta, junto com os últimos sobreviventes do meu povo. Damien sentiu um calafrio. Ele sabia que aquilo era maior do que esperava,
mas a menção de uma tecnologia poderosa mudava tudo. Que tipo de tecnologia? Ele perguntou, sua voz mais baixa agora. Khalid olhou para ele por um momento antes de responder. Um sistema capaz de manipular energia em uma escala que ninguém jamais viu. Uma arma, sim, mas também uma fonte de poder. Algo que pode construir ou destruir mundos. Damien sentiu o peso das palavras dela. Se o que Kylith dizia era verdade, não era de se surpreender que tantas forças estivessem atrás dela. Mas isso também significava que o perigo que enfrentavam era ainda maior do que ele imaginava. Enquanto a conversa pairava sobre eles como uma nuvem, Grat chamou pelo comunicador, interrompendo o momento. Estamos chegando ao setor do planeta. Vocês podem querer vir para acabar. Para a cabine. Kylith e Damien trocaram um olhar antes de se dirigirem para a cabine. E iniciou a cabine. Quando chegaram, os monitores exibiam a imagem do planeta escondido. Ele era coberto por densas camadas de nuvens esverdeadas, quase como se estivesse tentando se ocultar deliberadamente. Damien sentou-se, observando a tela com cuidado. Parece tranquilo. Grat soltou uma risada curta. Parece, mas duvido que seja. Kylith inclinou-se sobre o console, ajustando os sensores para buscar qualquer sinal de presença no setor. Depois de alguns segundos, o radar detectou uma única assinatura de nave, estacionada na órbita superior. Damien estreitou os olhos. Parece que alguém chegou antes de nós. Kylith não parecia surpresa. Era inevitável. Grat ajustou a rota, guiando a Aurora Perdida para uma aproximação discreta. O plano era simples: evitar a nave inimiga e pousar no planeta antes que fossem detectados. Mas todos sabiam que, na prática, nada era tão fácil. Conforme a Aurora Perdida penetrava a atmosfera do planeta, a turbulência aumentava. As nuvens densas dificultavam a visibilidade e os sensores estavam instáveis devido à composição incomum da atmosfera. Damien segurava firme em sua cadeira, sentindo cada sacudida como um golpe. Quando finalmente atravessaram as nuvens, o que viram abaixo foi impressionante. O planeta era coberto por florestas gigantescas, com árvores que se erguiam como colossos verdes, alcançando alturas impossíveis. Lagos brilhantes refletiam a luz esverdeada do céu, e montanhas cobertas de cristais reluziam ao longe. Damien ficou momentaneamente sem palavras, absorvendo a visão. Mesmo Grat, que raramente se impressionava, soltou um assobio baixo. Bem, isso é diferente. Kylith permaneceu em silêncio, mas Damien notou um brilho em seus olhos que ele nunca tinha visto antes. O pouso foi relativamente tranquilo, considerando as condições. A Aurora Perdida tocou do solo em uma clareira entre as árvores gigantes, cercada por uma névoa fina, que parecia pulsar com uma energia sutil. Kylith foi a primeira a descer, com Damien logo atrás. Grat permaneceu na nave, resmungando algo sobre não querer explorar um planeta que brilhava como uma armadilha. O solo era macio sob seus pés, quase como um tecido vivo. Kylith se moveu com propósito, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Damien a seguiu em silêncio, confiando que ela sabia o que estava fazendo. Enquanto caminhavam, ele notou que o ar parecia vibrar ao seu redor. Havia uma sensação de vida naquele lugar, algo que ele nunca tinha sentido antes. Era como se o planeta inteiro estivesse observando seus movimentos. Finalmente, Kylith parou diante de uma estrutura antiga, meio enterrada no solo. Era claramente de origem tarcana, com marcas e símbolos que brilhavam suavemente sob a luz ambiente. Ela se ajoelhou diante da entrada, colocando a mão sobre os símbolos. "Este é o lugar", ela disse, sua voz carregada de emoção. Pela primeira vez, Damien não respondeu. Ele apenas ficou ali, observando, enquanto ela ativava os mecanismos da entrada. Quando a porta se abriu com um som baixo e reverberante, ele sentiu que estavam prestes a cruzar um limiar.
Um ponto sem retorno. O que quer que estivesse dentro daquela estrutura era o começo do verdadeiro desafio. A porta da estrutura se abriu com um gemido profundo, revelando um túnel escuro e silencioso. O ar que escapava parecia mais pesado, carregado com o cheiro de algo antigo, como metal oxidado misturado com poeira acumulada por séculos. Kylith entrou sem hesitação, seus passos firmes ecoando no corredor. Damien a seguiu, sentindo cada músculo do corpo tenso, enquanto seus olhos se ajustavam à escuridão. A luz fraca que vinha de algumas inscrições nas paredes era suficiente para guiar o caminho. Eram marcas tarcanas, padrões geométricos que pulsavam com uma energia sutil. Damien não sabia se aquilo era apenas uma reação ao toque de Kylith ou se a estrutura estava viva de alguma forma, respondendo à presença deles. Quanto mais avançavam, mais o silêncio parecia se tornar opressivo. Damien podia ouvir o próprio coração batendo enquanto tentava ignorar a sensação de que estavam sendo observados. Kylith não parecia afetada, mas ele sabia que ela também sentia a tensão. Seu corpo estava rígido e suas mãos permaneciam próximas às armas presas à cintura. O túnel desceu por vários metros antes de abrir em uma câmara gigantesca. O teto era tão alto que desaparecia na escuridão e as paredes estavam cobertas por cristais brilhantes que lançavam uma luz esverdeada, banhando o espaço em uma tonalidade etérea. No centro da sala, uma estrutura cilíndrica imensa se erguia, flutuando levemente acima do chão. Damien ficou paralisado por um momento, incapaz de processar o que estava vendo. A estrutura parecia estar viva, pulsando com uma energia que ele sentia na pele, como se pequenas correntes elétricas percorressem seu corpo. Era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Kylith se aproximou devagar, seus olhos fixos na estrutura. Havia uma reverência em sua postura, como se estivesse diante de algo sagrado. Ela colocou a mão sobre o cilindro e, instantaneamente, a energia ao redor pareceu intensificar-se. Luzes começaram a dançar pelas paredes, padrões geométricos que se moviam de forma hipnótica. Damien finalmente encontrou sua voz. "O que é isso?" Kylith não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz estava baixa, quase um sussurro. "Este é o núcleo da nossa tecnologia, o coração do que restou, do meu povo." Enquanto ela examinava o cilindro, Damien começou a perceber pequenos detalhes ao redor da sala. Havia painéis no chão e nas paredes, cobertos por camadas de poeira. Ele se ajoelhou, passando a mão sobre um deles. Sob a sujeira, viu algo que parecia ser um terminal de controle. Ele olhou para Kylith, que ainda estava focada no núcleo. "Parece que há mais aqui." Ela finalmente se afastou, seguindo o olhar dele para os terminais. Aproximou-se de um deles, limpando a poeira e ativando-o com um toque. A tela holográfica brilhou, exibindo símbolos que Damien não reconhecia. Kylith leu rapidamente, seus olhos dourados movendo-se com uma intensidade que ele raramente via. "Isso confirma o que eu temia", disse ela, ainda olhando para a tela. Damien se aproximou, sentindo que precisava entender mais. "O que confirma?" Kylith virou-se para ele, sua expressão sombria. "Este núcleo não é apenas uma fonte de energia, é uma inteligência. Foi projetado para aprender, evoluir, mas está incompleto. Quando meu povo escondeu isso aqui, eles apagaram parte de suas funções para impedir que caísse em mãos erradas." Damien sentiu um frio percorrer sua espinha. "E você consegue ativar isso?" Kylith assentiu lentamente. "Sim, mas uma vez ativado, ele vai atrair atenção. Qualquer um que estiver nos caçando saberá que encontramos o núcleo." Antes que Damien pudesse responder, um som distante ecoou pelo túnel de onde haviam vindo. Era um som baixo, mas distinto. Passos. Ele olhou para Kylith e ela já estava sacando sua arma, movendo-se para uma posição defensiva.
Damian sentiu o estômago revirar. Eles nos encontraram. Kylith ativou mais alguns comandos no terminal antes de se virar para ele. Precisamos proteger o núcleo, não importa o que aconteça. Ela apontou para um painel em uma das paredes. Ali está a fonte principal de energia. Se eles chegarem perto demais, destrua. Damian hesitou. Destruir o núcleo significaria acabar com a última esperança do povo de Keyleth, mas ele sabia que ela tinha razão. Se caísse nas mãos erradas, poderia significar o fim de muito mais do que os Tarkanas. Os passos tornaram-se mais altos, mais próximos. Quando os primeiros inimigos entraram na câmara, Damian sentiu o peso do momento. Eles estavam cercados por um pequeno grupo de mercenários armados, liderados por um humano que parecia estranhamente calmo. Seu olhar fixou-se imediatamente em Kylith. Então, você finalmente trouxe a gente até o prêmio, ele disse, sua voz carregada de sarcasmo. Kylith não respondeu. Ela apenas levantou a arma e disparou. O tiro acertou um dos mercenários e a câmara mergulhou em caos. Os cristais nas paredes começaram a pulsar violentamente, enquanto disparos ecoavam pelo espaço. Damian mergulhou atrás de uma das plataformas, sacando sua pistola e tentando revidar. Kylith lutava como uma força da natureza, movendo-se com precisão e velocidade. Cada tiro que ela disparava encontrava seu alvo, e mesmo em desvantagem numérica, ela parecia imbatível. Damian fazia o possível para dar cobertura, mas sabia que estava apenas tentando acompanhar o ritmo dela. Os mercenários, no entanto, não estavam despreparados. Eles avançavam com estratégia, tentando forçar Kylith a se afastar do núcleo. Damian percebeu a tática tarde demais, e um dos homens conseguiu chegar perto do painel de controle. Kylith gritou para Damian. Agora! Ele não pensou duas vezes. Apontou para o painel da fonte de energia e disparou. O tiro atravessou o mecanismo e a câmara inteira tremeu enquanto a energia do núcleo começou a flutuar descontroladamente. Os cristais nas paredes explodiram em flashes de luz e a temperatura no ambiente disparou. Os mercenários recuaram, mas era tarde demais. O núcleo começou a emitir um som profundo e crescente, como se estivesse acumulando energia para um desfecho inevitável. Kylith correu até Damian, puxando-o para longe do cilindro que agora brilhava como um sol artificial. Precisamos sair daqui. Eles correram juntos, atravessando o túnel, enquanto explosões menores sacudiam a estrutura. Damian podia sentir o calor crescente atrás deles, como se o núcleo estivesse prestes a implodir. Quando finalmente alcançaram a saída, a luz do núcleo já iluminava todo o horizonte, transformando a noite do planeta em dia. Damian e Kylith se jogaram no chão do lado de fora, protegendo os olhos, enquanto uma explosão massiva irrompia da câmara, consumindo tudo ao redor. A nave Aurora perdida decolou alguns minutos depois, manobrada por Grath, que havia ficado com a nave pronta para a partida. Damian e Kylith estavam na cabine, observando o planeta ficar para trás. A explosão havia deixado uma cicatriz visível na superfície, um lembrete do que haviam perdido e do que haviam protegido. Kylith estava em silêncio, olhando para o vazio do espaço. Damian sabia que ela estava processando a perda, mas também a vitória. O núcleo estava destruído, mas também estava seguro. Ele finalmente quebrou o silêncio. Você acha que valeu a pena? Ela olhou para ele, seus olhos dourados mais calmos do que ele jamais havia visto. Sim, porque enquanto eu viver, meu povo ainda tem uma chance. Damian assentiu. Ele sabia que a luta deles estava longe de terminar, mas naquele momento, enquanto a nave avançava pelo espaço, sentiu uma centelha de esperança. Ei, não vá embora ainda! Acesse o nosso Kerd e aproveite todos os vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e comentar qual parte foi a mais legal para você. Até mais, terráqueo!